paz do Senhor. Você está no canal oficial da Igreja Cristã Maranata. Este é o programa Educação e Fé, um programa que aborda temas que relacionam a educação em ambientes sociais, sempre à luz da palavra, associando a fé bíblica e cristã. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a importância da leitura. Há muitas vantagens em se criar esse hábito da leitura, mas, além disso, nós vamos falar sobre leitura especificamente da Bíblia. Você sabia que a Igreja Cristã Maranata tem um projeto de leitura bíblica em um ano? O Grupo Ciência e Fé desenvolve esse projeto, deu início neste ano, e é sobre este assunto. Se você quiser saber como participar também deste grupo, que estará neste propósito de leitura da Bíblia durante um ano, fique conosco até o final, você vai saber a respeito disso. Bom, para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui os pastores aqui que são membros do Grupo Ciência e Fé, e eu também faço parte, deste grupo. A paz do Senhor, pastor Alex, que é o coordenador do Grupo Ciência e Fé. Paz do Senhor, pastor Marcos, paz do Senhor, pastor Tiago. É um prazer estarmos aqui nesse programa e falar um pouquinho sobre essa coisa maravilhosa que é meditar na palavra de Deus todos os dias. Verdade. Ler a palavra é algo maravilhoso para nós. Amém. Também que é membro do Grupo Ciência e Fé, pastor Tiago Costa. Paz do Senhor, pastor. Amém. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Esse hábito da leitura no Brasil ele é um pouco assim deficitário. E, principalmente, nós temos que incentivar a leitura, mas também, importantemente, incentivar a leitura da palavra de Deus. É verdade. É interessante nós observarmos que a leitura, em si, o próprio hábito da leitura, ele traz muitos benefícios, né? Então, ele melhora a comunicação da gente, melhora a sua escrita, ativa, o raciocínio. Então, poderíamos aqui listar diversas vantagens da leitura. Mas quando a gente fala de leitura bíblica, nós ampliamos ainda mais os benefícios, porque a leitura da palavra de Deus, ela, além de nos aproximar de Deus, ela também nos traz fortalecimento na fé, nos prepara para os embates do dia a dia, alimenta a nossa alma, enfim, então é muito interessante de fato que haja esse projeto desenvolvido pelo Grupo Ciência e Fé, de tal forma que é importante que todos conheçam e saibam a respeito desse projeto, para que sejam incentivados também. Bom, para abrirmos aqui a nossa conversa, eu gostaria aqui de dirigir a palavra aqui ao pastor Alex. Pastor Alex, esse projeto da leitura bíblica em um ano, isso aconteceu nesse ano de 2023, formação pioneira, mas fala para nós, pastor, a respeito desse projeto. Como que ele aconteceu? Quais foram, assim, as formas como se deu durante o ano? Foi muito interessante porque o Grupo Ciência e Fé, nós temos irmãos de vários locais do país e do exterior. Uhum. Hoje nós somos, nós somos quase 200 cientistas, irmãos ligados à ciência. E uma das nossas jovens lá do sul do país, ela me procurou e falou: pastor, eu tenho um grupo de leitura da palavra. São cerca de 200 irmãos, a maioria idosos, que eu mando os textos pelo WhatsApp e acompanho os irmãos. E eu gostaria de uma ajuda para que esse projeto continuasse agora em 2023. Foi em dezembro e eu queria que o pastor me auxiliasse, visse alguns irmãos para que a gente pudesse continuar esse projeto com esses 200 irmãos. Eu falei: não, amém, vou levar lá para os pastores responsáveis pelo grupo também, vamos consultar ao Senhor, consultamos ao Senhor e vamos continuar com esses 200 irmãos no grupo. E nós selecionamos alguns irmãos, passamos pelo crivo do Senhor e formamos uma equipe,
que o pastor Marcos faz parte, o pastor Tiago, também, é verdade. E mais alguns outros pastores, alguns jovens. Mas, assim, nós vamos continuar com esses 200 irmãos, a maioria idosos, né? E, para nossa surpresa, nós abrimos ali os grupos do WhatsApp, primeiramente 2 grupos, esperando esses 200 irmãos. Mas nós tivemos quase 7.000 inscritos em 2023 Benção. para a leitura da palavra, né? O pastor Tiago vai falar alguma coisa de como é que é a dinâmica, mas surgiu dessa maneira, né? Não é apenas você lançar um versículo lá para a pessoa ler, ou lançar uma planilha onde dia 1 ela vai ler isso, não. Mas é feito um acompanhamento. Há todo um acompanhamento para que os irmãos possam ler a palavra, ter acesso a algumas informações e estarem ligados à doutrina, os ensinos da escola bíblica. Sim. Então, o grande enfoque é esse. Né? Então, nós temos ali 2 tipos de leitura, o pastor Tiago vai falar também sobre isso, e temos alguns outros aspectos, sobre a introdução dos livros é feito. Então, nós temos irmãs ligadas à parte de letras, de português, que prepararam todo o conteúdo das introduções de cada livro. Muito bom. Nós temos um grupo de irmãos que prepararam a parte os estudos, parte geográfica, histórica. Então, nós temos todo esse calhamaço de informações para que os irmãos possam ter um embasamento para poder ler a palavra. Muito bom. Quer dizer, além de ler a palavra, os irmãos eles têm também leituras complementares, né? Exatamente. Para ajudar a entender um pouco melhor, né, os livros, enfim. Pastor Tiago, a respeito desse projeto, o pastor Alex aqui, ele mencionou sobre 2 tipos de leitura, né? Podia explicar? Sim. A todos que nos assistem aí. Eu queria voltar um pouquinho no assunto que o pastor Alex falou, que foi a quantidade de pessoas. Amém. Só Fica à para vontade. exemplificar aqui uma coisa. Nós estávamos esperando essas 200 pessoas, né? E aí fomos criando o grupo de WhatsApp. Na época, o grupo de WhatsApp era assim, 255. É verdade. Tinha uma limitação, né? No início de 2023 ainda tinha. Isso. E aí... E o Telegram é que tinha uma abrangência maior. Mas esse projeto foi tão abrangente e a aceitação foi tão grande que nós fomos criando vários grupos, né? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, por causa da alimentação do WhatsApp, nós precisamos sair criando vários grupos, e isso no início dificultou um pouquinho, depois a gente foi fazendo os ajustes, até que nós chegamos no modelo que está hoje. Mas para nossa surpresa, assim, grata surpresa, é que nós vimos a aceitação e, tipo assim, as pessoas entrando justamente querendo ter esse projeto de leitura à palavra. E aí naquilo que o pastor Marcos falou sobre 2 modos de ler a palavra, né? Nós temos ali o sequencial, que é essa sequência canônica que a gente tem na própria Bíblia. Mas Gênesis, e vai Êxodo, Levítico, etc. Até chegar em Apocalipse. Essa é uma sequência canônica, né? Isso aí foi a palavra determinada dessa forma. Só que nessa sequência canônica, ela não segue uma sequência histórica. Sim. Muitas vezes principalmente quando você chega ali no livro de Reis, Crônicas, isso vai intercalando com os profetas, Isaías, e às vezes o servo ele tem uma dificuldade de conseguir colocar isso dentro da cronologia. Não, Isaías profetizou em qual momento do texto, qual o período dos reis, onde está Ezequiel. E esse trabalho de leitura cronológica, ela traz essa perspectiva. A gente começar pelo livro de Gênesis, logo depois vão entrar ali, já no finalzinho do livro de Gênesis, já começa a entrar um pouquinho de Jó, porque é na mesma época, e assim por diante. Tem toda essa sequencial de Gênesis e Apocalipse, do jeito que a gente tem a palavra, e tem também a opção do irmão acompanhar essa leitura cronologicamente, que aí vai dar um contexto histórico onde cada um ali entra, cada profeta, cada texto. Nós temos isso também no livro de Samuel, Reis e Crônicas, então eles são, historicamente eles são concatenados, eles estão na mesma disposição histórica, mas na palavra eles estão separados. Isso dá uma dimensão para os irmãos ali do contexto histórico ali da palavra. Entendi. Outra coisa importante é que foi feito todo um trabalho visando o quê? Nós temos
os nossos idosos, né, os nossos irmãos, nós temos também as irmãs, temos os varões, temos as crianças que participam. Então foi feito todo um trabalho para que, por dia, possa se ler até 100 versículos só. Então foi feito todo esse trabalho para que a diluição de todos os versículos da Bíblia, de todos os livros, para que se cumpra em um ano essa leitura, mas que não ultrapasse 100 versículos por dia. Para que os irmãos tenham essa condição, né? Nós verificamos também o momento de se postar esses versículos, qual seria o momento. Então, se posta todos os dias às 10 da noite os versículos que vão ser lidos no outro dia seguinte. Os irmãos já têm acesso, alguns gostam de ler ao dormir, outros gostam de ler após a madrugada. Então, os versículos já estão ali para que os irmãos possam ter acesso. Entendi. Então, assim, só para dar uma resumida aqui, né? Nesse ano de 2023, mais na frente nós vamos falar de como vai ser em 2024. Isso. Né? Então, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Mas nesse ano de 2023, então, foi através de grupos. Né? O WhatsApp depois aumentou a quantidade de pessoas que comportavam em cada grupo, né? Criou as comunidades. Criaram-se as comunidades, houve essa possibilidade, e aí tivemos essa atualização do trabalho, né? Podendo comportar um maior número de pessoas em menos grupos, né? E aí os irmãos, então, as pessoas elas recebem qual versículo ler para o dia seguinte. Existe aquela leitura complementar, não é isso, pastor Alex? Exatamente. Então, nós vamos entrar, por exemplo, no livro de Gênesis. Isso. No dia 1º de janeiro. Isso. Começou. Então, no dia 1º de janeiro, é postado lá a introdução ao livro de Gênesis. Ótimo. O autor, o momento, um resumo né? Do livro, uma síntese. Quantos capítulos, a síntese, qual o idioma original, etc. Sim. É postado ali. Então, o irmão já tem esse subsídio. E no decorrer da leitura do livro de Gênesis, por exemplo, há alguns momentos que vão falar sobre os dias da criação, sobre alguns aspectos que chamam a atenção. Então, são postados durante esse período da leitura do livro de Gênesis alguns estudos da igreja sobre o livro, falando sobre os dias da criação, falando sobre, quando você perpassar lá em Êxodo, sobre o povo no Êxodo, a travessia do mar. Então, são trazidos esses estudos. E também, durante a semana, são postadas as perguntas da escola bíblica. Muito bom. Para que também seja enfatizado que as perguntas estão ali. Atualmente nós estamos estudando sobre o livro de Cantares, as perguntas estão ali, o link para a postagem das respostas, então são colocados ali. Então esse aspecto. E sempre é trazido também no final do dia um versículo, que é postado ali sobre o tema que nós estamos estudando. Então é feito esse acompanhamento dos irmãos. É claro que há interação, às vezes os irmãos têm alguma dúvida, isso é passado para a coordenação do Ciência e Fé, respondido ou enviado ao presbitério, algumas dúvidas, algumas informações. Então, é feito todo esse trabalho, né, dinâmico. Então, é uma equipe de 10, 15 irmãos que se dedicam o ano inteiro a municiar os nossos irmãos para que façam a leitura da palavra. Tem aquela leitura dos estudos, né? Exatamente, os estudos. Então, as cidades refúgio. Então, tem um estudo sobre as cidades em refúgio. Muito bom. É um reforço, né? É um reforço. Isso dá um panorama, né, para quem está lendo. Exatamente. Igual você fala assim, Abraão morava em Ur dos Caldeus. Né? Sim. Onde é que é Ur dos Caldeus? Exatamente. Qual o aspecto histórico? Existe hoje, não existe hoje? Onde é que está? A localização. Aí você fala também da viagem de Abraão. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, foi para Canaã. Como é que foi essa viagem? Quantos quilômetros? Às vezes é mostrado um mapa ali, né, para ter uma noção da rota que foi. Muito bom. Bom, agora, falando um pouco mais assim do transcorrer do ano, né? Nós tivemos, por certo, ali experiências, né? Sim. Tivemos experiências. Uma das coisas que o pastor Alex mencionou aqui, que é muito importante, toda semana, de fato, são colocadas ali as perguntas da EBD. Eu creio que muitos irmãos
Alguns até que eu conheço pessoalmente tiveram experiências porque ao ler a palavra ficou ainda mais claro para eles as respostas que eles ouviam, né, de outros irmãos na escola bíblica dominical, né? Eu cheguei até a receber de uma irmã ali do município de Linhares, onde eu congrego, que ela falou que ao participar desse projeto, quando ela assistiu ao evento Trombetas e Festas, ela passou a entender melhor por quê? Por conta de ter lido, participado desse projeto. Ela passou a entender, vou até aproveitar a todos que nos assistem, se ainda não assistiram ao evento Trombetas e Festas, acessem o canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube e assista, porque é um conteúdo muito importante, que fala de um momento profético maravilhoso que a igreja está vivendo nesta hora e que fala também de sinais para todo mundo, né? E aí, falando sobre isso, por certo, tiveram experiências esse ano, né? Muitas experiências. Podiam trazer para nós aí um pouco das experiências? Houve uma experiência no início de uma jovem do norte do país, e que ela reside na casa dela com as tias idosas, mas as tias elas não sabem ler. E as tias começaram a ver essa jovem todo dia parando para ler a palavra. E elas não são da igreja, essas tias, não eram. Aí o que ela teve que fazer? Ela mandou a experiência, pastor, eu me reúno com as minhas tias agora, ao redor da palavra, Glória a Deus. E eu leio para elas. Que maravilha. Todos os versículos dos dias. E ali elas começaram a ter uma experiência com o Senhor. Maravilha. Uma experiência. Então, nós vemos ali que é algo maravilhoso aquilo que o Senhor tem feito. Uma família se reuniu, e quando ela mandou a experiência, assim, a nossa casa, as pessoas ficavam dispersas ali, mas naquele momento ali era o momento, nós vamos nos reunir agora para ler a palavra. E outras famílias dizendo que os pais, os filhos ali se reuniam para ler a palavra e também para responder as perguntas da EBD, que benção, da escola bíblica. Então houve essa experiência. Maravilha. Interessante, eu tive uma experiência na minha própria família, né? Meu filho, ele tem TDAH, né? Tem um déficit de atenção, e ele tinha muita dificuldade de leitura. Leitura, principalmente quando os coleguinhas da igreja iam ler o texto lá na escola dominical, sempre tem as perguntas das crianças, né, no final da EBD, e quando ele ia ler, a leitura era muito espaçada, muito compassada, e ele mesmo começou a sentir necessidade de melhorar. E onde ele melhorou? Ele falou assim, não, pai, eu vou ler o texto da palavra, vou ler os textos. E ele melhorou substancialmente aquilo que era a leitura da palavra dele. Isso foi melhorando a leitura por estar lendo a palavra do Senhor, foi melhorando a leitura na escola, e isso foi uma bênção para nós. Muito bom. É interessante lembrar, pastor Tiago Costa esteve conosco num programa falando sobre exatamente TDAH, né, pastor Tiago? E aí agora, com essa experiência e complementando a bênção que foi, aqueles que porventura não assistiram também, nós convidamos a que assista ao programa sobre TDAH do Educação e Fé. Bom, tem mais experiências? Assim, tem algumas que nós anotamos. São muitas experiências, nós anotamos, né? Mas é interessante que nós vamos ver pela simplicidade dos irmãos. Eu vou ler aqui pela simplicidade dos irmãos, eles transmitiram as experiências, que eu acho que isso é válido, né? Experiência, um dos irmãos, depois de muitos anos tentando ler, tentando com vários métodos e cronogramas diferentes, tentar ler a palavra, pela primeira vez estou conseguindo cumprir o plano de leitura. E eu acho que é porque eu estou em uma atividade conjunta, no corpo. Glória a Deus. Glória a Deus. E isso me incentiva, porque eu sei que muitos irmãos da igreja estão lendo a palavra naquele momento. Então, a experiência ali, e eu leio e eu oro para que os irmãos também consigam ler. Aí o outro irmão diz assim, ó, irmãos, tem dias que eu estou passando por muitas lutas, né? Essa é a experiência da irmã. As dificuldades são muitas, né? E às vezes as coisas vêm para mim pedir de ler a palavra, mas o Senhor, Ele me renova. Graças a Deus. E a leitura da Bíblia é como se fosse um remédio naquele horário. Glória a Deus. Um renovo, um alimento que não pode faltar.
Nos estudos da EBD, eu tenho tido experiências de saber responder, porque eu tenho lido a palavra. Isso é um irmão falando. Que bênção. Coisa para mim que era impossível, mas hoje eu consigo compreender e eu tenho vivido essa experiência. Então são muitas experiências, se o Tiago quiser ler também. E o interessante, o pastor está falando aqui das experiências, também no início de cada texto, a gente sempre tem aquela orientação para a pessoa fazer um clamor pelo sangue de Jesus. É verdade. Para ler a palavra. Isso. E ali o Senhor vai operar através da palavra. E isso traz esses benefícios. Isso. Igual uma irmã que escreveu que é a hora mais prazerosa da vida dela no dia. É o Que momento benção. que ela vai ler a palavra, ela fica ansiosa para separar um momento de ir para o quarto, continuar a leitura. E isso parece para ela um renovo a cada dia, né? Outro que falou aqui que tinha dificuldade de criar uma rotina de leitura. E isso nós vamos ver, muitos de nós, principalmente brasileiros, a gente não tem esse hábito da leitura. E através da rotina que foi estabelecida ali, essa irmã conseguiu ler, está conseguindo acompanhar através da rotina que foi determinada Muito bom. pelo Senhor. Muito bom. Isso é maravilhoso. É uma grande ajuda, né? Aí teve alguns irmãos que falaram, pastor, às vezes eu estou no trânsito para o meu trabalho, eu não consigo abrir a Bíblia ali, não tem uma forma. Aí nós nos reunimos e nós passamos a mandar o link da Bíblia digital que tem na Rádio Manaim. Aí a irmã mandou, a leitura tem me fortalecido. Maravilha. E o meu amor pela palavra tem crescido. Eu tenho lido no celular, no ônibus, na ida para o meu trabalho. E tem sido uma bênção na minha vida. Muito bom. Graças Então são a Deus. essas experiências que o Senhor tem dado. É importante, né, nós reforçarmos que trouxemos aqui este assunto exatamente porque tem tudo a ver com os dois temas deste programa. A Bíblia, para nós, são 66 livros, que são os nossos livros, vamos dizer assim, didáticos, né? Ali nós aprendemos mais a respeito do Senhor, da obra, da vontade de Deus para as nossas vidas, nos alimentamos da palavra, é um recurso da graça, né? Nos renovamos, nos fortalecemos diante do Senhor. Bom, agora, avançando um pouco agora para um assunto que eu acho que todos estão aguardando aí para falarmos, sobre as melhorias para o ano que vem e como fazer para participar desse projeto, para estar também integrado nessa leitura diária. Então nós vamos começar o projeto da leitura bíblica para 2024. Né? Então houve algumas mudanças no próprio WhatsApp, então nós vamos ter duas comunidades, né? São vários grupos que comportam um número expressivo de irmãos. Nós vamos ter a leitura bíblica sequencial e a cronológica. Nós já reunimos o grupo, já oramos, já clamamos ao Senhor. O que nós vamos ter? Nós vamos ter novamente, né, a postagem ali dos versículos diariamente, os estudos, Isso. as introduções aos livros vão ser postados. E nós vamos ter também agora o grupo de Ciência e Fé, ele reúne também e ele responde as perguntas da EBD. Né? Então, o grupo se reúne, o próprio pastor Marcos é o encarregado aqui, é o nosso escriba lá para poder fazer... É verdade, é uma bênção, né? Redigir as respostas. Uma bênção para a minha vida. E essa resposta, essa síntese vai ser postada também após a quinta-feira, para que os irmãos tenham. Nós vamos ter ali algumas mensagens que vão ser reproduzidas dos cultos que são transmitidos pelo canal do YouTube. Essas mensagens vão ser escritas e postadas ali também. E as perguntas da EBD e todo esse exercício que nós fizemos esse ano vai ser feito novamente. E essas postagens, pastor, vão ser no grupo ou vai ser dado um link ali para acessar? Nós vamos ter como se fosse um servidor, onde o irmão vai clicar no link e ele vai ter acesso ali ao menu, onde ele vai clicar ótimo. nos versículos do dia, na Bíblia, no estudo relacionado da introdução do livro. Isso. Por que ocorreu? Passou-se alguns meses, o irmão, eu queria rever novamente a introdução de Gênesis. E às vezes a gente, pelo volume, você vai apagando no próprio celular aquelas postagens.
Então ele vai ter acesso novamente a voltar lá e ver a introdução. Porque como vai ser um site, né? É como se fosse um sitezinho, né? Vai ter lá, um exemplo, vai estar lá, dia 1 de janeiro, a pessoa clica 1 de janeiro, Gênesis, à medida que os dias vão passando, vai liberando o link de cada dia, né? Exatamente. E é interessante que esse novo formato, porque se porventura alguém, por algum motivo, perdeu algum dia, ele pode com facilidade, né? Eu perdi a leitura de ontem. E com facilidade acessa o link de ontem, coloca em dia, né? Exatamente. Nós pensamos muito nesse aspecto também, por causa daquilo que o pastor Alex falou. Às vezes o irmão, a irmã, muito simples, tem um celular que não comporta assim, um grande volume de informações. É verdade. E obrigatoriamente isso vai se apagando ao longo do tempo, né? Você imaginar, 1 ano de informação dentro do WhatsApp é muita informação. Uhum. E aí, às vezes o irmão quer voltar a um estudo anterior e perdeu ali naquele celular dele. Então ele pode, nesse próximo ano, ele pode entrar no site e ter toda a informação ali que já foi postada até aquele momento. E o histórico, né? Porque nós temos, às vezes, novos convertidos, pessoas que não são da nossa igreja, mas que participam da leitura. Sim. Mas que entram, por exemplo, lá em março. Na metade do Então, caminho, eles né? podem entrar na metade do caminho, eles podem continuar a leitura e lendo progressivamente aquilo que ele deixou de ler. Porque é uma continuidade. É verdade. Então nós vamos ter esse aspecto aí para esse ano de 2024. Muito bom. Pastor, agora a pergunta que todos querem ouvir a resposta. Como fazer, né, para estar integrado nesse trabalho aí, para estar recebendo esses links? Então, nós vamos terminar a leitura desse ano, porque é um projeto que está terminando de 23 para começar o 24. Então não podemos também confundir as pessoas com os links. Mas o link nós vamos disponibilizar o QR Code do leitura cronológica, leitura sequencial, onde os irmãos vão poder acessar e já vão entrar no grupo do WhatsApp. Para começar a leitura no dia 1º de janeiro. Então, esses links vão ser disponibilizados, vão ser disponibilizados aqui no canal da igreja, no próprio programa vai ter o QR Code. E esses irmãos vão ser... E tem também o canal oficial do Grupo Ciência e Fé no Instagram. Exatamente. Que os irmãos também podem acessar. Inclusive, já deixamos aí a dica, né? Para que acessem o canal... CM, Grupo Ciência e Fé, tudo junto. Pronto. Exatamente. Onde ali nós temos, além dessas informações, nós temos os conteúdos dos seminários, os conteúdos das feiras de ciência, das feiras de profissões, todas as atividades que o Grupo Ciência e Fé tem feito ao longo desse ano. Muito bom. Ao longo desse ano, desses anos, né? Um ótimo acompanhamento. Então, a todos que desejam participar, por certo, é uma bênção para todos. Estivemos também participando, inteirados, né? E juntos aí. Teve um diácono lá do município de Linhares que ele chegou a falar comigo, falou, olha, eu já tinha lido a Bíblia toda, mas quando eu participei desse programa, uma experiência nova eu consegui obter, né? Muito bem, já estamos nos encaminhando aqui para o encerramento e agradecer aqui a presença do pastor Alex, coordenador do Grupo Ciência e Fé. A paz do Senhor, pastor Alex. Muito obrigado pela presença. Trazer aqui para os irmãos e para todos que nos assistem todos esses esclarecimentos. Obrigado, pastor Marcos. Paz do Senhor a todos. E que todos possam participar dessa experiência da leitura da palavra. Pastor Tiago, agradecer também sua presença, esclarecimentos aqui. A paz do Senhor. Paz do Senhor, agradecer a todos os irmãos. E convidar realmente os irmãos para participar desse projeto, que é uma bênção para todos nós. Olha, a palavra de Deus é um recurso da graça e é uma ordenança do Senhor que nós venhamos a ler. Vamos encerrar apenas lendo um versículo. João capítulo 5, verso 39 diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quem quer ter a bênção da vida eterna, deve se aplicar à leitura da palavra. Assim encerramos, mas este programa, Educação e Fé, já contando com a sua presença nos próximos programas. A todos, a paz do Senhor.